Sejam bem-vindos todos ao meu canal. E hoje, gente, estamos aqui para uma matéria de ciências que caiu na minha prova. E como eu tive dificuldade, meu pai hoje vai me ensinar. Como, se vocês não sabem, ele é químico e hoje ele estará me ensinando como fazer a diferença de substâncias puras ou misturas. Então, pode Olá, começar. gente. O meu nome é Isaac. E, na verdade, eu sou engenheiro químico. Tem uma certa diferença, mas eu sou engenheiro químico. Dá para entender um pouquinho dessa disciplina. E hoje a gente vai falar um pouquinho da substância pura ou mistura de uma forma bem prática para tentar ajudar também quem precisar. Estou fazendo isso porque eu percebi uma certa dificuldade da Isabela em entender e vamos tentar fazer isso de uma forma prática mesmo, sem entrar em muitas questões teóricas. Substância pura, gente, é um conjunto de apenas uma espécie química. O que vem a ser isso? Eu vou dar exemplo da água. A água, ela tem como características algumas características que já são fixas e conhecidas. Como, por exemplo, quando a gente vai utilizar a água para fazer um café. Ali você coloca ela no fogão, começa a esquentar a água e ela começa a ferver. Esse momento que ela começa a ferver é uma temperatura que já é conhecida. Ela é aproximadamente em 100 graus, ela começa a ter a sua alteração de características. Ela passa do estado líquido para o gasoso, ou seja, em 100 graus é uma temperatura que já é conhecida, ela é fixada. Da mesma forma acontece quando a gente congela a água. Quando ela chega em aproximadamente 0 grau, ela começa a ter o seu estado sendo modificado, passa do líquido para o sólido. Então, são características já conhecidas, são propriedades já conhecidas, né? A água já tem essas propriedades conhecidas. Então, ela é uma substância pura, porque nessas condições não vai ter alteração. Em 100 graus ela vai ferver, ela vai ebulir, e em 0 grau ela vai solidificar, vai passar do estado líquido para o sólido. Agora, se a gente pega como esse mesmo exemplo a água e faz uma adição de qualquer uma outra substância, e eu vou mostrar para vocês aqui como exemplo o sal ou o açúcar, se você for fazer medições mais precisas, vocês vão observar que essas temperaturas elas vão se modificar. Então, se você colocar uma quantidade de açúcar e uma determinada quantidade de água, quando você for realizar a fervura dessa água, em 100 graus, ela provavelmente não vai começar ali como a água ferveria. É por isso que tem essa diferença, são propriedades conhecidas e depois você tem a alteração das suas propriedades. A mesma coisa vai acontecer se você adicionar açúcar na água e misturar e tentar congelar. A temperatura de congelamento ali, ela também vai ser diferente de 0. Pode ser que tenha pouca variação, mas essa pouca variação ela já é considerada diferente, uma característica, uma propriedade diferente daquela substância. Aí, gente, aqui, número 1, é o primeiro exercício e nós vamos falar sobre ele, que é justamente essa questão. Classifique os materiais destacados como substâncias puras ou misturas. E como eu tinha falado para vocês, o que confunde muitas pessoas é justamente essas questões. O ar atmosférico. Quando a gente pensa em ar, a gente imagina que o ar é uma substância pura, quando na verdade ele não é. O ar ele é composto de nitrogênio, oxigênio, ele tem outros compostos como argônio, tem os poluentes, e tudo isso faz com que tenha sim uma mistura no ar. Então o ar não é, apesar da gente não conseguir visualizar ele, a gente sabe que ele tem uma gama de composição na sua estrutura, tá? Então é por isso que aqui não é substância pura, ele é uma mistura. Agora a água potável, você acertou. Ela realmente é uma mistura. Por quê? A água potável, esse aqui, é uma água potável. Apesar de estar límpida da forma como vocês estão vendo,
ela ainda assim tem muitos compostos que estão solúveis dentro dessa substância. Como, por exemplo, nós temos os cloretos, os fluoretos, tudo dentro da substância da água. O gás carbônico, ele é uma mistura ou uma substância pura? Fala para mim. Eu achei no momento que era uma mistura, só que agora eu percebi que é uma substância pura. Isso. O que confunde muitas pessoas é justamente saber o gás carbônico. Mas o que é o gás carbônico? É a junção da substância do elemento carbono com o oxigênio. Tá certo. Só que ele tem propriedades conhecidas e fixas. E também existe uma classificação de substância pura simples e a substância pura composta. Então, apesar de estar unido com outro elemento, ele ainda assim é uma substância pura, justamente porque já tem as suas propriedades conhecidas e definidas. Mas se você associa o gás carbônico com uma outra substância, aí sim você teria a mistura do gás carbônico com uma outra substância. Então vamos para o próximo exemplo, o suco de laranja. O suco de laranja é uma substância pura ou uma mistura? Isso aqui deu um debate aqui em casa. O que você acha? Na verdade, pela interpretação que a gente sabe que o suco, para se fazer um suco de laranja, a gente precisa de alguns elementos, como por exemplo, o suco da laranja, a água e o açúcar. Mas, se tivéssemos pensado juntamente com a professora, falou, não, mas se for só o suco da laranja, ele é uma mistura ou é uma substância pura? Isso aí dá um debate, né? Isso aí pode ter um pouco de interpretação, mas na verdade o suco a gente entende que ele é uma mistura porque tem-se a mistura da água com o açúcar e suco da laranja. E aí a gente entra na água. A água ela é uma mistura ou uma substância pura? Quando a gente vê com essa fórmulazinha aqui, H2O, a gente está pensando na água com a sua característica mais pura possível, ou seja, livre de qualquer tipo de interferente ou contaminante. Então, nesse caso aqui, ela entraria também como uma substância pura. Então, nessas questões aqui tiveram-se esses erros, mas eu espero que daqui para frente já não tenha mais, tá bom? E aqui a gente vai dar um exemplo. A gente está aqui com um copo de água. Eu pedi a Isabela para adicionar o açúcar primeiro. E a gente vai tentar diferenciar. A água que está aqui, eu vou considerar ela como uma água potável. Então, filha, fala para mim. Ela é uma substância pura ou uma mistura? É uma água potável. Água potável é uma mistura. Muito bem. Justamente porque ela tem algumas substâncias adicionadas para que tenha essa potabilidade, não é? Sim. Tá bom. Aí a gente vai, mesmo que pareça limpinha, né? Ela é uma substância, ela é uma mistura, né? A adição do açúcar. Tem um pouquinho aqui no fundo, a gente vai adicionar o açúcar para descobrir. Ela vai continuar sendo uma mistura. Agora ela vai adicionar o açúcar para a gente ver se vai ter alguma diferença na sua característica também. Lembrando que ela já é uma mistura, né? Então vamos lá. Todo açúcar? Pode adicionar o açúcar. Vamos adicionar todo o açúcar aqui. Epa! Tá ótimo assim, né? Pode bom. misturar. Vamos misturar aqui então. Eu vou fazer uma pergunta para você, hein? Olha, vamos ver se vai saber a resposta. O açúcar dissolvido na água potável é uma substância pura ou uma mistura? Eu acho que é uma substância pura. Por quê? Porque o açúcar, ele é só uma mistura, né? Então, se é uma mistura, não pode ser uma substância pura. Vou repetir a pergunta para você. Ó. Quando a gente adiciona uma substância em outra, quando você tem uma mistura de coisas,
de substâncias, ela se torna uma mistura. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, a água com açúcar é uma mistura ou uma substância pura? É uma mistura. Muito bem. Aqui, olha, é um outro conceito. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é que você não consegue perceber aquela substância dentro da outra. Por exemplo, o açúcar dissolveu. Você não consegue ver o açúcar aqui somente pelos olhos, visivelmente. Diferente se você colocar, por exemplo, os pedaços de limões. Pode colocar para você ver. Os inteiros? Pode colocar. Quando você coloca o pedaço de limão, o limão se desfaz todo na água? Não. É uma mistura ou uma substância simples, a água com limão com açúcar? Mistura, está tudo misturado ali dentro. A palavra fala isso mesmo, olha, mistura. Está misturado. A água misturou com o limão com o açúcar. Sim. Entendeu? Uhum. E aí, a gente entra naquele outro conceito. É uma mistura homogênea ou heterogênea? No caso seria a heterogênea, porque o limão, ele não desapareceu totalmente na mistura. Exatamente. Então, no caso seria heterogênea. Heterogênea. Muito bem. Então é isso, gente. Espero que realmente ajude de uma forma bem simples mesmo, bem caseiro, bem aqui, beabá, porque essa é a intenção. Às vezes tem coisas que a gente não consegue entender de primeiro, mas às vezes falando de uma forma mais simples, é possível entender também. Sim. Obrigado e que todos tenham uma boa noite. Tá.